Imagine uma criatura tão imponente que suas presenças ecoam não apenas nas profundezas dos mares, mas também nas mentes e corações das pessoas ao longo dos séculos. Uma entidade que transcende mitos e se firma como um símbolo de poder inigualável e caos imprevisível. Essa é a essência de Leviatã, uma figura que permeia diversas culturas e religiões, desafiando nossa compreensão e evocando tanto temor quanto admiração. Neste texto, vamos explorar a rica simbologia de Leviatã, investigando suas raízes bíblicas e sua influência cultural ao longo da história. Nosso objetivo é desvendar como essa criatura lendária se tornou um emblema de forças naturais e espirituais, refletindo as complexidades da criação e do poder divino. Compreender o significado de Leviatã é mais do que uma jornada por textos antigos. É uma oportunidade de refletir sobre as forças que moldam nosso mundo e a maneira como percebemos o desconhecido. Em um tempo onde o caos parece frequentemente dominar, a figura de Leviatã nos convida a ponderar sobre a ordem divina e a nossa própria posição diante das forças maiores que nos rodeiam. Leviatã, no livro de Jó. Imagine-se no meio de uma vasta tapeçaria da literatura bíblica, onde cada fio representa uma história, uma lição ou uma metáfora profunda. Entre esses fios, destaca-se a figura enigmática de Leviatã, particularmente no livro de Jó. É aqui que Leviatã ganha uma das suas descrições mais detalhadas e impressionantes, revelando camadas de significado que vão além da mera representação de um monstro marinho. No capítulo 41 do livro de Jó, Leviatã é apresentado de uma maneira que desafia a imaginação. Jó 41 começa com Deus desafiando Jó a compreender a verdadeira natureza de Leviatã. A descrição é meticulosa e majestosa. Será que podes pegar Leviatã com um anzol, ou ataduras à sua língua com uma corda? Jó, capítulo 41 e versículo 1. Desde o início, fica claro que Leviatã não é uma criatura comum. Não se trata de um peixe ou de um grande tubarão, mas de um ser de tamanho e força extraordinários, além da compreensão humana. Suas características físicas são descritas com detalhes que suscitam tanto admiração quanto temor. Os seus dentes são de terror, e as suas escamas são como escudos bem fechados. Nenhuma brecha é visível entre eles, de forma que o ar não pode passar. Jó, capítulo 41 e capítulo 15 e 16. Essa descrição não apenas destaca a invencibilidade física de Leviatã, mas também cria uma imagem de uma criatura que desafia qualquer tentativa humana de dominação ou controle. As escamas tão firmemente unidas que nem o ar pode penetrar simbolizam uma barreira intransponível, sugerindo que há aspectos do mundo e da criação que estão além da nossa capacidade de compreender ou influenciar. Desafios de Deus a Jó. Os desafios lançados por Deus a Jó não são meramente testes de fé, mas convocações para uma compreensão mais profunda da criação divina. Ao perguntar se Jó pode capturar Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda, Deus está destacando a vastidão e o poder da criação que ele mesmo orquestrou. Estas perguntas retóricas servem para lembrar a Jó e a nós das nossas limitações diante da magnitude do universo e da soberania divina. Esses desafios não apenas ilustram a força física de Leviatã, mas também simbolizam as forças naturais e espirituais que operam fora do nosso controle. É uma maneira de Deus mostrar a Jó que há uma ordem e um propósito maior em jogo, algo que vai muito além das nossas circunstâncias pessoais e das dificuldades que enfrentamos. Simbolismo de poder e indomabilidade. Leviatã, conforme descrito no livro de Jó, não é apenas uma criatura de poder incomensurável, mas também um símbolo das forças caóticas e indomáveis da natureza. Sua descrição evoca uma sensação de maravilhamento diante da complexidade e da grandiosidade da criação divina. Leviatã representa o caos primordial que, apesar de sua aparente desordem,
está sob o controle absoluto de Deus. Essa simbologia nos leva a refletir sobre a nossa própria posição no mundo. Em um momento em que muitas vezes nos sentimos impotentes diante das forças naturais, como tempestades, terremotos ou até mesmo crises sociais e pessoais, a figura de Leviatã nos lembra que há um equilíbrio e uma ordem maior que governam tudo ao nosso redor. É uma chamada para reconhecer a nossa pequenez diante do vasto e misterioso universo, e para confiar na sabedoria e no poder do Criador. Além disso, Leviatã simboliza os limites da nossa compreensão. Assim como Jó foi desafiado a contemplar a verdadeira essência de Leviatã, somos convidados a aceitar que existem aspectos da existência que estão além da nossa capacidade de entender completamente. Essa aceitação não deve ser vista como uma fraqueza, mas como uma sabedoria que nos permite viver com humildade e reverência diante do desconhecido. Simbolismo de poder e caos. A figura de Leviatã transcende a mera representação de uma criatura marítima poderosa. Ela encapsula conceitos profundos de poder e caos que têm ressoado através das eras e das culturas. Vamos explorar como Leviatã simboliza essas forças fundamentais e como essa simbologia se manifesta em diferentes contextos. Leviatã como representação do caos primordial. Voltando às antigas tradições do Oriente Próximo, encontramos inúmeras histórias e mitos que retratam criaturas semelhantes a Leviatã como personificações do caos primordial. Antes da criação ordenada do mundo, esses seres representavam a desordem e a matéria bruta que os deuses precisavam subjugar para estabelecer a harmonia e a estrutura do universo. Essas narrativas refletem uma visão de mundo onde a ordem divina emerge do confronto e da dominação sobre as forças caóticas. Leviatã, dentro desse contexto, não é apenas um monstro a ser temido, mas também um símbolo das batalhas cósmicas necessárias para trazer equilíbrio e estabilidade ao cosmos. A presença de Leviatã nesses mitos sublinha a importância de superar o caos para alcançar a ordem e a civilização. Subjugação pelo divino. Apesar de sua representação como uma força caótica e indomável, Leviatã está sempre sob o controle absoluto do divino. Nos textos bíblicos, especialmente no livro de Jó, vemos que, embora Leviatã possua um poder imenso, ele não está fora do alcance ou da autoridade de Deus. Essa dualidade entre caos e controle divino é crucial para entender o verdadeiro simbolismo de Leviatã. A subjugação de Leviatã pelo divino não apenas estabelece a supremacia de Deus sobre todas as coisas, mas também reforça a ideia de que, mesmo nas situações que parecem caóticas e incontroláveis, há uma ordem maior em jogo. Essa visão proporciona conforto e propósito, sugerindo que o caos não é um fim, mas um meio pelo qual a ordem divina se manifesta e se mantém. Além disso, a subjugação de Leviatã serve como uma metáfora poderosa para a luta constante entre o bem e o mal, a ordem e o caos, dentro da experiência humana e do universo. Ela nos lembra que, apesar das adversidades e das forças destrutivas que podemos enfrentar, há um poder superior que trabalha para manter a harmonia e a justiça. Interpretações tradicionais e rabínicas. Enquanto exploramos as profundezas do simbolismo de Leviatã, é essencial mergulhar nas interpretações tradicionais e rabínicas que enriqueceram a compreensão dessa figura ao longo dos séculos. Essas interpretações não apenas ampliam a complexidade de Leviatã, mas também revelam a sua integração profunda na teologia e na cultura judaica. Visões rabínicas. Nas tradições rabínicas, Leviatã não é simplesmente uma criatura de destruição e caos. Ele também possui aspectos surpreendentemente positivos e simbólicos. De acordo com a literatura rabínica, Leviatã foi criado por Deus no 5º dia da criação, juntamente com Behemoth, outra criatura poderosa. Esta dualidade entre Leviatã e Behemoth simboliza a totalidade da criação divina, onde forças poderosas coexistem em harmonia
sob a soberania de Deus. Uma das histórias mais fascinantes encontradas na literatura rabínica é a profecia do banquete celestial em que o Rei do Universo servirá a carne de Leviatã aos justos no fim dos tempos. Este banquete não é apenas um símbolo de recompensa, mas também representa a completa transformação e redenção das forças antes percebidas como caóticas e destrutivas. Leviatã, portanto, passa de um símbolo de caos a um emblema de celebração e comunhão divina. Essas interpretações rabínicas destacam a flexibilidade e a profundidade do simbolismo de Leviatã. Em vez de enxergá-lo unicamente como uma força negativa, essas tradições propõem uma visão equilibrada, onde Leviatã é uma parte integral da criação de Deus, destinado a cumprir um propósito positivo dentro do plano divino. Simbolismo dual. A dualidade de Leviatã emerge claramente através dessas interpretações tradicionais. De um lado, Leviatã representa o caos primordial e as forças incontroláveis da natureza que Deus deve dominar para estabelecer a ordem. Do outro, ele simboliza a plenitude e a realização final da criação divina, onde até mesmo as forças mais temíveis são transformadas e integradas em um plano maior de redenção e harmonia. Essa dualidade reflete a complexidade da visão judaica sobre a criação e a redenção. Leviatã, enquanto símbolo de poder e destruição, também é visto como uma peça fundamental no grandioso mosaico da criação. Ele exemplifica como elementos aparentemente opostos podem coexistir e se complementar dentro da ordem divina. Além disso, essa visão dualista de Leviatã incentiva uma reflexão mais profunda sobre a natureza das forças que nos cercam. Em vez de categorizar o mundo em termos binários de bem e mal, caos e ordem, essas interpretações nos convidam a reconhecer a complexidade e a interdependência de todas as coisas. Leviatã, portanto, torna-se um espelho para a nossa própria jornada de entendimento, desafiando-nos a ver além das aparências superficiais e a abraçar a profundidade e a ambiguidade da existência. Essa abordagem simbólica também reforça a ideia de que o verdadeiro entendimento vem da humildade e da aceitação das nossas limitações. Ao contemplar Leviatã, somos lembrados de que há dimensões da criação divina que estão além da nossa compreensão, e que nossa relação com o divino envolve tanto reverência quanto confiança na sabedoria superior que governa todas as coisas. A jornada pelo simbolismo de Leviatã não se restringe apenas aos textos sagrados e às tradições religiosas. Essa figura poderosa e enigmática também deixou uma marca indelével na cultura e na arte ao longo dos séculos. Desde a filosofia política até a literatura contemporânea, Leviatã continua a inspirar e a refletir sobre temas de poder, caos e a relação entre humanidade e natureza. Influência na filosofia política. Uma das manifestações mais notáveis da influência de Leviatã na cultura ocidental encontra-se na filosofia política, especialmente na obra de Thomas Hobbes. No século XVII, Hobbes escreveu o famoso livro Leviatã, publicado em 1651, onde utiliza a figura de Leviatã como uma metáfora central para o Estado soberano. Hobbes descreve Leviatã como uma entidade poderosa e temível, necessária para manter a ordem e prevenir o caos em uma sociedade. Essa representação reflete a visão hobbesiana de que, sem um poder central forte, a sociedade sucumbiria à desordem e à guerra de todos contra todos. O Leviatã de Hobbes não é apenas uma criatura mitológica, mas sim uma personificação do governo absoluto, que, apesar de sua força assustadora, é essencial para a estabilidade e a segurança social. Essa concepção hobbesiana de Leviatã influenciou profundamente o pensamento político subsequente, estabelecendo um paradigma onde o Estado é visto como uma autoridade indispensável para a manutenção da paz e da ordem. A metáfora de Leviatã, portanto, transcende suas origens bíblicas e mitológicas,
tornando-se um símbolo duradouro na discussão sobre poder, governança e a natureza da autoridade política. Presença na literatura e ficção Leviatã também encontrou seu caminho através das páginas da literatura, assumindo diversas formas e significados dependendo do contexto e da intenção do autor. Na literatura romântica, por exemplo, escritores como William Blake ilustraram Leviatã em suas interpretações do livro de Jó, destacando a majestade e o mistério dessa criatura emblemática. Além disso, a figura de Leviatã foi adotada por autores de ficção científica e fantasia, que frequentemente incorporam criaturas semelhantes ao Leviatã em suas obras imaginativas. Esses escritores utilizam Leviatã-like seres para explorar temas profundos como o poder desmedido, a luta entre ordem e caos e a relação intrínseca entre humanidade e forças naturais ou sobrenaturais. Em obras como Moby Dick de Herman Melville, embora a única baleia mencionada seja Moby Dick, a representação de uma criatura gigantesca e incontrolável evoca o espírito de Leviatã, simbolizando a obsessão humana e a incapacidade de dominar plenamente a natureza. Da mesma forma, em séries de fantasia como Game of Thrones, de George R.R. Martin, dragões e outras criaturas míticas refletem a influência contínua de Leviatã como um símbolo de poder destrutivo e majestade incomparável. Essas representações literárias não apenas mantêm viva a imagem de Leviatã, mas também expandem seu simbolismo, permitindo que ele se adapte a novas narrativas e contextos culturais. Dessa forma, Leviatã continua a ser uma fonte rica de inspiração para escritores que buscam explorar as complexidades do poder, da ambição e da relação humana com o desconhecido. Representações na mídia e cultura popular. A influência de Leviatã não se limita apenas à literatura e à filosofia. A cultura popular, especialmente através do cinema, dos videogames e dos quadrinhos, também adotou e adaptou a figura de Leviatã, conferindo-lhe novas dimensões e relevância contemporânea. No cinema, criaturas inspiradas em Leviatã aparecem em filmes de monstros e de fantasia épica. Por exemplo, em filmes como Pacific Rim, onde monstros gigantes emergem das profundezas do oceano para lutar contra robôs controlados por humanos, podemos ver ecos da representação de Leviatã como uma força poderosa e destrutiva. Esses monstros não são apenas antagonistas, mas também símbolos das próprias batalhas internas e dos desafios enfrentados pela humanidade. Nos videogames, Leviatã-like criaturas são frequentemente apresentadas como chefes de nível ou inimigos finais, representando desafios imensuráveis que os jogadores devem superar. Jogos como Assassin's Creed, Final Fantasy e The Elder Scrolls utilizam esses seres míticos para enriquecer seus mundos imaginativos, proporcionando experiências de jogo que combinam ação, estratégia e exploração de temas profundos como poder e destruição. Nos quadrinhos, especialmente nos universos de super-heróis, como o da Marvel e da DC, Leviatã é representado por personagens poderosos, que muitas vezes lutam contra heróis, em batalhas que simbolizam a luta entre o bem e o mal, a ordem e o caos. Essas representações continuam a reforçar a imagem de Leviatã como uma criatura icônica que encapsula forças poderosas e indomáveis. A presença contínua de Leviatã na mídia e na cultura popular não apenas mantém viva sua imagem, mas também a reinventa, garantindo que essa figura mitológica permaneça relevante e ressonante com as audiências modernas. Cada nova representação de Leviatã contribui para a riqueza e a diversidade do seu simbolismo, refletindo as preocupações e as aspirações de cada era. Leviatã na ciência e vida moderna. À medida que exploramos a multifacetada simbologia de Leviatã, chegamos a uma interseção fascinante entre mitologia, teologia e ciência moderna. Como uma criatura que transcende o tempo e as culturas, Leviatã continua a inspirar discussões e teorias
em diversos campos do conhecimento. Nesta sessão, vamos analisar as diferentes perspectivas científicas sobre a possível base real de Leviatã, bem como refletir sobre sua relevância na vida contemporânea. Teorias sobre a base real de Leviatã. Desde os primórdios da humanidade, Leviatã tem sido objeto de especulação e debate. Muitos estudiosos propõem que a descrição de Leviatã na Bíblia pode ter sido inspirada por observações de animais reais que impactaram profundamente as pessoas da antiguidade. Duas das principais teorias sugerem que Leviatã poderia ser uma referência a crocodilos ou a plesiosauros, répteis marinhos extintos que habitavam os mares há milhões de anos. A descrição bíblica de Leviatã, com suas escamas intransponíveis e força descomunal, alinha-se bem com a aparência dos crocodilos do Nilo, conhecidos por suas escamas duras e mandíbula poderosa. Além disso, a referência a escamas tão firmemente unidas que nem o ar pode passar, Jó 41:16, pode remeter à armadura natural desses répteis, que os torna praticamente impenetráveis. Por outro lado, os plesiosauros, com seus longos pescoços e grandes tamanhos, também são considerados possíveis inspirações para a descrição de Leviatã. Esses répteis marinhos pré-históricos possuíam adaptações impressionantes para a vida aquática, o que poderia ter impressionado os observadores antigos o suficiente para inspirar histórias de criaturas poderosas e misteriosas. Interpretação teológica versus zoológica. Embora seja intrigante considerar a possibilidade de Leviatã ter uma base real, é crucial equilibrar essas interpretações com a compreensão teológica da criatura. Na Bíblia, Leviatã não é apenas um animal de grande porte, mas um símbolo teológico representando o poder divino e as forças incontroláveis da natureza. Portanto, mesmo que existam paralelos com animais reais, Leviatã transcende essas correspondências para se tornar uma metáfora rica e multifacetada. A interpretação teológica de Leviatã enfatiza a limitação da compreensão humana diante da grandiosidade da criação divina. Enquanto a zoologia busca identificar correspondências físicas e biológicas, a teologia utiliza Leviatã para explorar questões de poder, ordem e o papel da humanidade no universo. Assim, Leviatã serve tanto como um objeto de estudo científico quanto como um símbolo espiritual, mostrando como diferentes disciplinas podem interagir para enriquecer nossa compreensão de mitos e símbolos antigos. Relevância contemporânea. Em um mundo onde a ciência e a tecnologia avançam rapidamente, a figura de Leviatã continua a ter ressonância e relevância. As discussões sobre os limites do conhecimento humano e a complexidade das forças naturais reverberam nas reflexões sobre Leviatã. A criatura simboliza os desafios que enfrentamos ao tentar compreender e controlar os fenômenos naturais, desde desastres naturais até a exploração do oceano e do espaço. Além disso, Leviatã nos convida a refletir sobre a nossa relação com o meio ambiente e as espécies que habitam nosso planeta. Em uma era marcada pela crise climática e pela perda de biodiversidade, a simbologia de Leviatã pode servir como um lembrete da nossa responsabilidade em respeitar e preservar a natureza. A força avassaladora de Leviatã simboliza tanto a beleza quanto a ameaça da natureza, incentivando uma postura de reverência e cuidado em vez de dominação e exploração. A relevância contemporânea de Leviatã também se estende às questões éticas e filosóficas sobre o poder e a autoridade. Assim como Leviatã simboliza uma força poderosa que deve ser respeitada e compreendida, nossas sociedades modernas enfrentam decisões complexas sobre como gerenciar recursos naturais, promover sustentabilidade e equilibrar desenvolvimento com conservação. Leviatã, nesse contexto, se torna uma metáfora para os desafios de governar de maneira justa e eficaz em um mundo interconectado e em constante mudança. Leviatã na ecoteologia e ética ambiental cristã.
A figura do Leviatã, tradicionalmente associada a conceitos de poder e controle estatal, conforme apresentado por Thomas Hobbes, assume uma nova e profundamente relevante dimensão no contexto da ecoteologia e da ética ambiental cristã. Nesta sessão, exploraremos de maneira mais abrangente como o Leviatã pode ser reinterpretado como uma metáfora poderosa para as estruturas sociais e políticas que influenciam a relação entre a humanidade e o meio ambiente. Além disso, analisaremos o impacto dessa reinterpretação nas práticas éticas dentro da tradição cristã, destacando a importância de uma governança responsável e sustentável. Reinterpretando o Leviatã na perspectiva ambiental. No pensamento hobbesiano, o Leviatã representa a autoridade soberana necessária para manter a ordem social e evitar o caos inerente à natureza humana. Hobbes via o Leviatã como uma entidade centralizada que detém o monopólio do uso legítimo da força, crucial para a prevenção do estado de guerra de todos contra todos. Entretanto, na ecoteologia, esta figura assume um simbolismo diferente e ampliado. O Leviatã passa a representar não apenas a autoridade central, mas também as instituições e sistemas que regulam o uso dos recursos naturais e moldam as interações humanas com o ambiente. Nesta nova perspectiva, o Leviatã ecoteológico não é apenas um agente de controle, mas também um facilitador de práticas sustentáveis e de justiça ambiental. Ele simboliza as estruturas de governança que implementam políticas de conservação, promovem a sustentabilidade e asseguram a equidade no acesso e na distribuição dos recursos naturais. Ao reinterpretar o Leviatã dessa maneira, reconhece-se a necessidade de uma autoridade que não somente imponha regras, mas que também inspire e guie a sociedade rumo a um relacionamento mais harmonioso e respeitoso com a criação. O papel do Leviatã na governança ambiental cristã. A ética ambiental cristã enfatiza a responsabilidade dos seres humanos como mordomos da criação, conforme o mandamento bíblico de cuidar da terra. Gênesis capítulo 2 e versículo 15. Nesse contexto, o Leviatã pode representar as estruturas de governança que implementam e supervisionam políticas de conservação ambiental, promovem práticas sustentáveis e garantem a equidade no acesso aos recursos naturais. A atuação do Leviatã é crucial para mediar conflitos de interesse econômico e ambiental, assegurando que as ações humanas estejam alinhadas com os princípios de justiça, responsabilidade e cuidado com a criação. Além disso, o Leviatã na governança ambiental cristã simboliza a colaboração entre diferentes níveis de autoridade, local, nacional e global, para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos, como as mudanças climáticas, a degradação dos ecossistemas e a perda de biodiversidade. Essa colaboração exige uma liderança ética e visionária que possa integrar valores espirituais e ecológicos nas políticas públicas, promovendo uma abordagem holística para a sustentabilidade e a proteção ambiental. Desafios e oportunidades éticas. A incorporação do Leviatã na ética ambiental cristã traz à tona uma série de desafios e oportunidades. Entre os desafios, destaca-se a necessidade de equilibrar o poder das instituições com a participação ativa das comunidades na gestão ambiental. Isso implica promover uma abordagem inclusiva e dialogante, onde diferentes vozes e perspectivas são ouvidas e consideradas no processo de tomada de decisões. Além disso, há o desafio de reconfigurar as práticas sociais e políticas de maneira que reflitam uma ética baseada no respeito pela vida e na interdependência de todos os seres, superando interesses individuais e imediatistas em prol de um bem comum maior. Por outro lado, a presença do Leviatã na ética ambiental cristã abre oportunidades significativas para a inovação e transformação social. Ele pode inspirar uma reflexão profunda sobre a relação entre autoridade e responsabilidade ecológica, incentivando uma liderança ética que direcione esforços coletivos
para a proteção ambiental. Essa liderança pode fomentar uma cultura de sustentabilidade que transcende fronteiras geográficas e culturais, promovendo uma solidariedade global em prol da preservação da criação. Ademais, o Leviatã ecoteológico pode servir como um catalisador para a educação e conscientização ambiental dentro das comunidades cristãs. Ao integrar ensinamentos bíblicos com princípios ecológicos, o Leviatã pode ajudar a moldar uma consciência coletiva que valoriza a harmonia com a natureza e reconhece a interdependência entre todas as formas de vida. Essa conscientização é fundamental para mobilizar ações concretas que visem a conservação dos recursos naturais e a promoção da justiça ambiental. Integração das estruturas de governança com a espiritualidade cristã. A integração das estruturas de governança representadas pelo Leviatã com a espiritualidade cristã é essencial para criar uma abordagem coesa e eficaz na ética ambiental. A espiritualidade cristã, com seu foco no amor, na compaixão e na responsabilidade moral, pode fortalecer a legitimidade e a eficácia das políticas ambientais implementadas pelas instituições. Ao alinhar as ações governamentais com os valores espirituais, cria-se uma base sólida para uma gestão ambiental que não apenas protege os recursos naturais, mas também promove o bem-estar humano e a dignidade de todas as criaturas. Essa integração também implica reconhecer a dimensão espiritual da natureza, onde a criação é vista como uma manifestação da obra divina. Portanto, a preservação ambiental é entendida como um ato de devoção e respeito pelo Criador. Essa perspectiva pode inspirar um compromisso mais profundo e sustentado com a sustentabilidade, estimulando práticas que honrem a criação divina e promovam uma convivência harmoniosa entre a humanidade e o meio ambiente. A reintegração do Leviatã na ecoteologia e na ética ambiental cristã oferece uma perspectiva rica e multifacetada para abordar os desafios ecológicos contemporâneos. Ao reinterpretar esta figura tradicional como um símbolo das estruturas de governança ambiental, abre-se espaço para uma reflexão profunda sobre como as instituições podem servir como catalisadoras de uma ética sustentável e justa. Essa abordagem não apenas reforça a importância da liderança ética e responsável, mas também destaca a necessidade de uma colaboração inclusiva e dialogante entre diferentes atores sociais e políticos. Dessa forma, o Leviatã ecoteológico contribui significativamente para a construção de uma convivência harmoniosa entre a humanidade e a criação, alinhando-se perfeitamente com os ensinamentos cristãos de cuidado, responsabilidade e amor pela terra. Essa reintegração é fundamental para promover uma transformação ética que responda de maneira eficaz aos desafios ambientais, garantindo um futuro sustentável e equitativo para todas as gerações. Se esta jornada pelo simbolismo de Leviatã e sua relevância na ecoteologia e ética ambiental cristã ressoou com você, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todas as nossas próximas análises, reflexões e debates sobre temas que unem fé, responsabilidade ambiental e transformação social. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Sua participação é fundamental para expandirmos essa conversa e construirmos juntos um movimento de cuidado e respeito pela criação divina. Agradecemos imensamente por sua atenção e apoio. Cada inscrição, curtida e comentário nos motiva a continuar produzindo conteúdos enriquecedores e inspiradores. Juntos, podemos fazer a diferença e promover uma convivência mais harmônica com o meio ambiente e com todos os seres criados. Muito obrigado por estar conosco nesta jornada. Até a próxima!